Presidente Elmar, em nome da presidente da ADICAP, Maria Inês Capelli Fuginite, eu quero agradecer o convite à ADICAP para participar dessa audiência. Em nome dela também, reverenciar o senador Paulo Paim, como o senhor falou no início, um grande guerreiro em defesa dos trabalhadores. Dar meu bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Bom, Postales, nós temos alguns assuntos pendentes. Um deles é a RTSA, que é a Reserva Técnica de Serviços Anteriores. Em 2008, o nosso plano BD foi saldado. E para que ele fosse saldado, precisava estar em equilíbrio. E a patrocinadora, os Correios, assumiu o compromisso de pagar essa conta para o saldamento do plano. E disse para os empregados, para os participantes, o seguinte: vocês não vão se preocupar com isso, não vão pagar mais nada. Vem pagando os Correios a partir de 2008. Em abril de 2014, parou de pagar esse dinheiro. Uma média de 26 milhões mês. Esse dinheiro tem agravado a situação, a falta do pagamento tem agravado a situação do Postales. A ADICAP, ela tem uma ação contra os Correios para o pagamento da RTSA e o Postales também tem uma ação contra os Correios para o pagamento. E como tudo o que acontece, que aí eu vou fazer aqui um parêntese rápido, a grande falácia nesse país é que as instituições funcionam. Isso é uma mentira. Nada funciona. Nós vivemos no país do faz de conta. Depois eu completo, vou fechar o parênteses, depois completo isso. Então a RTSA até hoje está esse imbróglio. O governo, em 2014, mandou parar de pagar e até hoje os participantes do Postales estão tendo a sua situação agravada pela falta de pagamento de um compromisso assumido e que foi aprovado pelo DEST, hoje SEST, na época. O segundo ponto é o BNY Mellon. O banco americano BNY Mellon, ele é o grande responsável pelos prejuízos do Postales. Por quê? Existe um contrato de exclusividade entre o banco e o Postales. Nesse contrato tem uma cláusula onde o banco diz que ele assume toda a responsabilidade pelos investimentos do dinheiro sob a guarda dele, inclusive fruto de ações criminosas, fruto de atos criminosos. É uma cláusula objetiva no contrato. Essa responsabilidade ela foi reconhecida pela CPI dos fundos de pensão. Essa responsabilidade ela já foi reconhecida pelo Ministério Público. A ADICAP ela tem uma ação contra o BNY Mellon. O Postales tem 6 ações contra o BNY Mellon, feitas na diretoria passada, certo? E até hoje, nada. Tinha uma atividade que se tentou nos Estados Unidos, ela foi paralisada, mas há alguns dias o Postales divulgou que abriu uma ação de discovery, um processo de descoberta de documentos nos Estados Unidos. Graças a Deus, um ano depois, está se fazendo alguma coisa. Mas isso beneficia quem? O Banco Americano. A ADICAP ela fez alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais, denunciando o que o Banco BNY Mellon fez com o dinheiro dos aposentados, com o dinheiro dos empregados dos Correios. E esses vídeos, eles estão sendo impulsionados na Europa e nos Estados Unidos. São vídeos em português, com legendas em inglês, para mostrar para o mundo o que o banco fez com o Postales, com os empregados dos Correios, com os aposentados dos Correios. Infelizmente, quando a gente fala que esse país é o país do faz de conta, que as instituições não funcionam, essa é a grande mentira, a justiça, a imagem dela é aquela senhora de olhos vendados, mas ela levanta aquela venda para enxergar os pacientes e nada funciona. Outra situação também, que é importante a gente falar, no ano passado foi feita uma reprecificação dos ativos do Postales. Essa reprecificação, ela
reduziu o valor dos ativos em 1.845 bilhões. Desde o anúncio da reprecificação, esse tombo já foi impingido aos participantes. Já foi reduzido o valor das cotas, eles já estão sendo prejudicados. E sempre se pediu documentos, porque você está fazendo uma reavaliação de ativos, você tem que contratar uma empresa ou várias empresas, é assim que funciona. E você tem que ter os laudos de avaliação. Esses laudos nunca apareceram. Na audiência passada, no dia 6 de agosto, foi dito aqui que foi apresentado para as entidades. A ADICAP recebeu isso no dia 9 de outubro, uma lista. Ela consta o nome dos ativos e o valor que foi reduzido. Nada além de uma lista. Não foi apresentado nenhum laudo técnico, nada que confirme que essa reprecificação está correta. A ADICAP entrou com ações na Justiça, conseguiu 2 liminares para apresentação de documentos, uma já venceu e até hoje o Postales não apresentou. Alguns participantes no Paraná entraram também com ações. O juiz deu um prazo até o dia 16 de novembro. Um foi dia 9 de novembro aqui em Brasília, não foi apresentado. 16 de novembro também não foi apresentado. E outro vence na sexta, dia 23 de novembro. Não foram apresentados os documentos. Olhando essa lista, uma coisa chamou a atenção. Então, como é que se faz uma reprecificação? E aqui, os doutores que estão aqui na mesa, e muitos dos senhores, sabem que o trabalho que se dá para se precificar um ativo e reprecificar. Tem que ter um laudo técnico. Aqui, como a gente não tem laudo, algumas coisas permitem comparação. Nessa lista, eu achei uma coisa que permite uma comparação interessante, que é o FIP-ETB. Para quem não sabe, o FIP-ETB é o investimento da nova bolsa, uma bolsa de valores que seria aberta no Brasil, certo? Esse investimento foi feito em 2010, tá? O FIP-ETB foi zerado no Postales pela reprecificação. Curiosamente, o outro investidor do FIP-ETB é a Serpros, Fundação Serpros. Está aqui o relatório da Fundação Serpros 2017. Aí, quando a gente vai olhar o relatório, a gente vê que o FIP-ETB, doutor Luiz, o senhor que está aqui do meu lado, em 2016 ele estava com valor, ele foi e aumentou o valor. E ele tem uma observação: ativo em alerta devido ao atraso na finalização do projeto da nova bolsa. Ativo com dificuldade de caixa para pagamento das despesas básicas de funcionamento em período de desinvestimento. E tem uma nota explicativa. Em junho de 2017, as cotas do fundo foram reavaliadas, valorizando em 17,8%, em decorrência do resultado do laudo de avaliação da companhia investida, empresa ATG, realizada pela empresa Baker Tilly. Porém, o Serpros irá contratar uma empresa especializada para reavaliar os ativos investidos no FIP-ETB. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas como pode o mesmo ativo ter um preço numa fundação e ter outro preço na outra? Como pode numa fundação ele ser reavaliado com um acréscimo de 17,8% e na outra ele ser zerado? Certo? Essa é uma coisa interessante. E sobre Nova Bolsa, eu vou me permitir falar, porque a CPI de Fundo de Pensão, ela trouxe umas coisas interessantes e eu me sinto bem à vontade para falar disso, porque eu sou o primeiro depoente da CPI de Fundo de Pensão. O Fundo de Pensão começou com a ADICAP, graças ao trabalho do deputado Rubens Bueno, e ao trabalho eu queria aqui reverenciar o colega Pedro Arantes, que junto com mais 3 aposentados, moraram aqui no Congresso durante 4 meses, colhendo assinaturas para a criação da CPI, graças ao trabalho desses heróis aí. Pedro Arantes, mais uma vez, obrigado e parabéns. E a CPI de Fundo de Pensão, ela, como foi dito aqui, ela indiciou 150 e poucas pessoas, 146 pessoas. O que foi feito com essas pessoas até hoje? Alguém sabe o resultado? Praticamente nada.
certo? Na CPI de fundo de pensão, eu citei o empresário da Nova Bolsa. E quando eu sou o primeiro diretor eleito do Postalis e fui cassado pela intervenção, após um ano de mandato. E quando eu cheguei no Postalis, a primeira coisa que eu quis conhecer, como eu tinha denunciado, era a Nova Bolsa. E fui conhecer a Nova Bolsa e o que eu ouvi era o seguinte: olha, nós não conseguimos abrir porque é um trabalho da Bovespa impedindo a nossa abertura. E se houve coisa errada no investimento, o Ministério Público está apurando. Enquanto diretor e enquanto participante do Postalis, eu quero meu dinheiro de volta. Para recuperar o meu dinheiro e o dinheiro dos participantes, nós temos que rezar e torcer e trabalhar para que a Nova Bolsa abra. Resultado: isso é uma matéria que saiu no jornal Globo. Dia 3 de outubro, Bolsa de Valores pagará multa de 9,4 milhões por impedir a entrada dos concorrentes. Na fusão da Bovespa com a CETIP, que criou a B3, e nós sempre dissemos que os maiores beneficiados pela intervenção no Postalis são o Banco de Nova York e a B3, a Bovespa. Curiosamente, o hoje ministro da Fazenda, senhor Eduardo Guardia, ele era secretário executivo do ministro Henrique Meirelles, na época da intervenção. Em 2016, ele era diretor da Bovespa. É só curiosidade, tá? E a Previc está ligada ao Ministério da Fazenda. Então, a Bolsa de Valores pagou a multa de 9 milhões, concordou para impedir, para acabar com o processo administrativo. A investigação teve início em 2016, a partir de denúncia da ATS e da ACS, que é a ETB. Ainda segundo denúncia, além de criar barreiras ao ingresso dos concorrentes, a B3 estaria impedindo o acesso às fontes de equipamentos. A Nova Bolsa não é um projeto furado. Aqui eu tenho outra coisa interessante. Fevereiro de 2018, o Banco Santander divulgou esse estudo, que é um estudo sobre a abertura da concorrência da Bolsa de Valores aqui. E ele cita expressamente essa Nova Bolsa ATS. Aí eu pergunto para o senhor, será que um banco do porte do Santander, um dos maiores bancos do mundo, faria um estudo de uma coisa furada? E aqui eu vou fazer uma denúncia, está gravado, e eu quero que depois vocês se lembrem do que eu vou dizer. Aqui é mais um golpe contra o aposentado do Correio, contra o participante do Postalis. Toda essa jogada vão reduzir o valor da Nova Bolsa. Algum grande grupo estrangeiro vai comprar na Bacia das Almas e o prejuízo vai ficar para nós. E alguém vai ganhar muito dinheiro porque essa bolsa vai abrir. Porque o CAD, uma das exigências do CAD para aprovar a fusão da Bovespa com a CETIP, criando a B3, foi que a Bovespa, que a B3 fornecesse os serviços que ela é obrigada a fornecer a preços de mercado para os concorrentes e fosse contratada uma empresa de arbitragem internacional com prazo de duração de 6 meses. Daí esse estudo do Santander. Então, essa é a situação. O Postalis hoje vive sob intervenção. A intervenção, inclusive, pelo tempo eu não posso fazer aqui, mas eu tenho uma apresentação e documentos que comprovam que a intervenção foi feita de forma ilegal, com falsificação de reunião de documentos. Eu tenho os documentos que provam isso, que provam que a diretoria da Previc ocupa a função de forma irregular, porque a diretoria da Previc, eu vou concluir, presidente, a diretoria da Previc tem que ser nomeada pelo presidente da República, e o presidente da República não nomeou ninguém que está lá. Então, como as instituições não funcionam, isso vai passar e vai ficar por isso mesmo. Infelizmente, a Justiça ela não toma uma atitude, porque eu descobri que a Justiça não dá liminar contra o órgão público, a não ser em caso de leito de UTI e remédio de alto custo, do resto ela não dá. Muitos juízes são extremamente comodistas, certo? O Ministério Público e a Polícia Federal estão abarrotados de serviço, não sei como é que eles estão dando conta, e essa é a situação que nós vivemos, num país de faz de conta, com instituições que fingem que funcionam, e o Estado, como sempre, sugando o cidadão, perseguindo o cidadão e explorando o cidadão.
Essa é a situação. E não importa qual é o governo. Aí entra aquela história, só muda as coleiras ou os cachorros. E pronto, e fica tudo por isso mesmo. E o trabalhador, ele é sempre prejudicado, escorchado, extorquido. Essa é a situação. Presidente, muito obrigado. Desculpe ter avançado um pouco no tempo. Eu queria aqui agradecer a todos. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Presidente, eu queria passar suas mãos, está aqui, já deixar esses estudos todos para a comissão.